hoje nos encontramos como naquele dia, primeiro da semana, para nos colocarmos diante do Senhor e pedir que Ele nos ensine os vossos caminhos para a vida, onde a gente vai encontrar essa felicidade que não tem limite. Essa passagem do Evangelho, que é de extrema riqueza no seu texto, na sua simbologia, no seu significado, ela vem nos apresentar, na verdade, uma grande peça do reconhecimento da comunidade de Jesus como o grande hermeneuta da vida. Quando no texto se diz que Jesus explicava todas as Escrituras a partir de Moisés, o verbo é justamente o hermeneu. É a grande pessoa, é o grande mestre que nos ajuda a interpretar o caminho da vida. E vai nos explicando, caminhando conosco, caminhando a cada dia, a cada momento. Caminha a caminhada do seu povo, a nossa caminhada. Cada um de nós é verdadeiramente povo de Deus que se reúne em assembleia. E o termo assembleia significa exatamente esse agrupamento de pessoas que são convocadas. A Assembleia não é só um local físico, mas na verdade é um local existencial onde estamos e nos reunimos e vivemos. E somos povo que caminha e vai se entendendo na sua caminhada com o Cristo que vai se explicando e nos explicando a nossa própria vida, o que passamos. É uma peça muito bonita de teologia da encarnação. Muitos de nós, no nosso dia a dia, não queremos viver a cruz ou as dificuldades, e por isso não conseguimos reconhecer o Cristo. O crucificado é o mesmo que ressuscitou. Aquele que ressuscitou é o mesmo que padeceu na cruz. Esse que se apresenta também aparece como glorioso, também aparece consigo as chagas. Talvez a gente, muitas vezes, como esses dois homens de Emaús, que são cada um de nós, por não querermos reconhecer esse Cristo que se apresenta também como crucificado, e porque não queremos perceber ou mergulhar nas nossas chagas, nós não o reconhecemos e não estabelecemos esse diálogo, que é um outro verbo que aparece nesse texto, quando ele fala que Jesus conversava com eles. É o verbo que dá origem à palavra homilia. Homilia é um diálogo. Isso não pode ser nem muito grande, senão vira um monólogo, e nem incompreensível, senão se torna outra coisa, menos um diálogo. É esse diálogo que acontece na liturgia, que na verdade é um grande diálogo entre o povo, que é a Assembleia, que é Deus, é representante do Cristo, o Cristo que se dá no altar, o Cristo que fala na palavra. Esse grande diálogo. Eles não compreenderam esse diálogo, como muitas vezes nós não compreendemos. No caso deles era a dor e o sofrimento, no nosso caso é o corre-corre, dia a dia. Carro, barulho, enchente, ou tá para curar, pode abrir com porta. A maré alta, a chuva.
Mas não é só isso. São os nossos medos, os nossos rancores, os nossos traumas. São os nossos fantasmas do passado e do presente que nos assomram e que nos impedem, muitas vezes, de nos colocarmos em diálogo com a realidade que se apresenta e onde Cristo se faz presente para nós. Realidade que sofre, realidade que está na rua, realidade que pede ajuda, realidade que pede socorro. Várias realidades de nome Antônio, João, Maria, José. Interessante que as mulheres são as primeiras a anunciarem e os homens não creem, capazes de dialogar. Mas o Cristo se faz presente e caminha com seu povo e vai se dando a entender. E eles se entendem e se reconhecem no Cristo, no momento que juntos fazem de novo o mesmo gesto que tantas vezes fizeram, partir o pão, um gesto tão fraterno, mas que foi antecedido pelo acolhimento de chamar o outro para junto. Que todos nós possamos na nossa vida, no nosso dia a dia, ter essa capacidade de chamar os outros a fazerem parte da nossa vida e no acolhimento, na busca da fração do pão, na partilha do que temos, possamos reconhecer o amor de Cristo presente no nosso coração. Presente como muitas vezes nos foi ensinado pela figura materna, que chamamos de mãe, as nossas mães, que aliás, segundo uma amiga minha, uma irmã teóloga africana, nenhum amor consegue representar na terra melhor a Deus que o amor de mãe. Mãe ama incondicionalmente e sofre o sofrimento de quem ama. Perdoa mesmo aquilo que ainda não foi feito. Mesmo os erros que os filhos farão, as mães já perdoaram. Está sempre disposta a ir atrás, ajudar e apoiar. Que esse amor de mãe que se revela ou que se mostra para nós como local de conhecimento e de reconhecimento do amor de Deus possa nos ajudar hoje. A quem tem as mães vivas, por favor, as abrace. A quem não tem, lembre-se dela e antes de dormir, no seu coração, as abrace. Quem está em desavenças e brigas, por favor, reconcilie-se. Afinal de contas, mesmo aquilo que nós não sabemos se nossas mães nos perdoaram, com certeza elas já perdoaram, se elas são para nós de alguma forma sinal, lembrança, gesto da caridade de Deus nas nossas vidas. Professando essa fé nesse Deus que é Pai, rico em misericórdia, que se deu a conhecer através do Filho que morreu e ressuscitou por nós, que se move em nós pela ação do Espírito Santo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus.